tem sido a sua decisão para o seu chamado num tempo como esse? Foi essa voz, foi essa fala que Esther precisou ouvir diante de uma das circunstâncias mais difíceis da sua vida. Esther, ela se fez rainha para um tempo oportuno. E nós vamos ver isso em Esther, no capítulo 4. O poder da decisão, ele está nas nossas mãos. Mas a omissão, ela também requer de nós um preço. Esther viveu isso, experimentou isso na prática. Talvez essa seja a situação em que você se encontra hoje. E Deus quer falar com você. Deus tem uma palavra para você. Nesse livro de Esther, nós vamos ler apenas alguns versículos. A começar aqui pelo versículo 14. Porque se de tudo te calares nesse tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecerá. Quem sabe, para esse tempo, como este chegaste a este reino? Que palavra, né? Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susa e jejuai por mim. Essa é uma grande chave. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. Perecendo, pereço. Meu Deus. Nós vemos que no início, quando Mardoqueu faz com que Esther fique sabendo de uma sentença de morte, o primeiro impacto, Esther sente medo. Porque ela usa a expressão de que vocês sabem que não podemos ir à presença do rei sem ser chamado. E Mardoqueu, mais uma vez, enfatiza com esse versículo 14. Quem sabe? Não foi para esse tempo que você está aí. Ei, às vezes você está se perguntando: por que eu estou nesse local de trabalho? Por que eu estou nessa cidade? Por que eu estou nesta casa? Quem sabe? Não é para um tempo como esse que Deus te colocou aí para você fazer a diferença, para você falar do amor de Jesus para essa pessoa que tanto tem te martirizado. Esther, ela nos ensina muito, porque Esther, ela foi confrontada. O judeu estava aí diante de uma das decisões mais difíceis, de uma das circunstâncias mais difíceis da vida desse povo. Era uma sentença de morte. E eu quero que esse mesmo Espírito que soprou na vida de Esther, sopre na minha vida e na sua vida, para a decisão que nós precisamos tomar hoje. Então é um tempo em que Deus, Ele não fala através de opinião, mas Deus, Ele quer posicionamento. É um tempo em que Deus, Ele não pede explicação, mas Ele pede entrega. Esse é o tempo. E nós vamos aprender aqui que Esther era uma rainha que estava ali protegida pelas paredes do palácio, enquanto o seu povo estava vivendo fora ali. Uma sentença de morte, eram vidas, famílias, sonhos, projetos que estavam ali sendo ameaçados. Crianças que estavam sendo ameaçadas, projetos, sonhos que estavam sendo ameaçados. Esther estava ali dentro do palácio. Não só
para experimentar das delícias, mas para ser um instrumento que Deus haveria de manejar para salvar esse povo. Mardoqueu é esse instrumento. Nós precisamos de Mardoqueu nas nossas vidas. Todos nós vivenciamos isso. E esse é o dia em que uma mulher ela precisa decidir entre o palácio e o seu chamado. Qual é a decisão que você precisa tomar hoje? Qual é a decisão que você precisa se posicionar hoje? Porque o tema dessa ministração, desse devocional é chamados para um tempo como esse. E nós vemos aqui, que há 3 grandes verdades nesse versículo. A primeira grande verdade, ela está exatamente sobre um chamado que não pode ser ignorado. Esther nos ensina isso e Mardoqueu ele faz isso. Se nós não formos, Deus ele chamará outro. O que Deus tem para fazer através da minha vida e da sua vida. Mas se nós não formos, o propósito de Deus ele continuará existindo. E a pena é que nem eu e nem você poderemos dizer eu fiz parte desse projeto. Então Deus é um chamado que não pode ser ignorado. Deus ele está nos chamando para algo específico para esse tempo, para esse ano de 2026. E se eu e você não formos, Deus levantará outro. E nós vamos perder a oportunidade de sermos abençoados e perder a oportunidade de abençoar outras vidas, de abençoar famílias. Então Deus ele nos levará a esse tempo. Na verdade, Deus tem nos colocado nesse tempo para ocasiões específicas. E é sobre isso. E o segundo ponto que nós vemos aqui é uma disposição de ouvir. Esther, no primeiro momento, Esther sentiu medo. Mas quando ela se posiciona, quando ela ouve, ela poderia ter ignorado isso. Mas quando ela ouve, o processo da vitória na vida de Esther começou exatamente a partir do momento em que ela ouviu a voz de Deus através de Mardoqueu. Quem é a pessoa que Deus tem usado para ser um Mardoqueu na sua vida? Às vezes, não é nenhuma pessoa, é a palavra que está te dizendo e você continua inerte. Quando Esther ela ouviu, o propósito começou. E Deus vai nos colocar em lugares. Deus vai abrir portas. Deus vai nos levar a cidades. Deus vai nos levar a ocasiões. E nós precisamos estar atentos a isso. Esses são os Mardoqueus que Deus tem colocado no nosso caminho, na nossa trajetória. E nós precisamos nos levantar. Quando Esther diz, se eu perecer, pereci, preste atenção. Não foi uma fala de quem tem medo, mas foi uma fala de quem tem fé. De quem tem fé. E o terceiro ponto é a entrega total para esse chamado. E essa entrega total, ela é uma preparação para a vitória. Esther ela não vai sozinha, ela não vai sem uma preparação. Ela convida o povo a orar e a jejuar com ela. Essa preparação, ela antecede a vitória. Nós só vamos romper com o nosso medo. Nós só vamos romper com aquilo que tem nos aprisionado. Nós só vamos romper com o nosso momento de nos conformar no lugar onde nós estamos, quando nós nos posicionarmos para o jejum e para a oração. Foi isso que Esther fez. Quando ela convocou o povo ao jejum e à oração, ela estava se preparando para a vitória. E é assim que nós vamos vencer.
E é assim que nós vamos vencer com o nosso medo, com tudo aquilo que tem nos aprisionado. Eu preciso te dizer que dizer sim ao Senhor vai nos levar a momentos de decisões difíceis. Dizer sim ao Senhor vai nos levar a caminhar mesmo com medo. Dizer sim ao Senhor vai nos levar às escolhas, vai nos levar a tempo, a vida de oração e de jejum. E eu preciso afirmar isso com você, se o teu chamado, ele não está te pedindo renúncia, não é um chamado. Porque o chamado de Deus para as nossas vidas nos tira da zona de conforto. O chamado de Deus para as nossas vidas, ele vai requerer de nós renúncia. Se você está vivendo esse processo de renunciar, seja bem-vindo ao seu chamado. E viva com propósito o seu chamado. Se essa palavra ela falou o seu coração, eu quero que você coloque aí nos comentários: sim, eu vou vencer. Sim, eu estou dizendo sim ao meu chamado. Coloque aí nos comentários. E se você conhece alguém que hoje necessita dessa palavra, alguém que está desistindo do seu chamado, alguém que se paralisou, que se permitiu parar no meio do caminho, por qualquer que seja a circunstância, envie essa mensagem para essa pessoa. Seja um Mardoqueu na vida dessa pessoa. Seja alguém que esteja abrindo os olhos de alguém. E Deus te abençoe nesse dia. Continue aqui conosco. Se inscreva no nosso canal, @Minuto na Palavra, Josi Abreu, para mais momentos como esse de minutos, para mais momentos desse onde Deus está falando ao nosso coração. Você hoje é a Esther ou você hoje é o Mardoqueu? Não importa. O importante é permanecer sendo obediente ao chamado, é estar atento ao chamado e se permitir viver o propósito de Deus, porque o Deus que nos coloca nesse propósito é o Deus que nos ajuda na caminhada. Deus é contigo.